A gente está falando sobre o Santos, e o Santos vai enfrentar um Palmeiras. O Santos pegou o Palmeiras no melhor momento, né? O melhor momento que o Santos tinha para enfrentar o Palmeiras era agora. O melhor momento que o Sport tinha para enfrentar o Palmeiras, para enfrentar o Flamengo, era agora. Por quê? Porque vão pegar dois times aí esfacelados, né, pela CBF. Porque a CBF ela resolveu botar os jogos dos dois times que estão brigando pelo título na data FIFA. Aí o Flamengo tem 7 jogadores, o Palmeiras tem 8, 9 jogadores, porque tem jogador em seleção brasileira, tem jogador seleção argentina, seleção paraguaia, seleção equatoriana, seleção uruguaia, né? E aí a CBF conseguiu fazer com que Flamengo e Palmeiras jogassem nessa situação na reta final do Brasileiro. Ou seja, Mauro César Pereira, é um momento perfeito para o Santos e para o Sport enfrentarem aí os super favoritos Flamengo e Palmeiras. E um Palmeiras, Mauro, que deu uma cutucada, mas é o que eu digo, é porque em rede social também se valoriza tudo. Claro que eu mesmo repercuti lá, porque estava todo mundo falando sobre o assunto. Agora, disseram que a Leila Pereira vai dar carona pro PH do Vasco, pro Fabrício Bruno, mas ignorou os jogadores do Flamengo. Gente, primeiro, se eu fosse a Leila, eu também não emprestaria meu avião para ajudar um time que está brigando comigo pelo título brasileiro. Segundo, não emprestaria meu avião para um time que eu estou em atrito constantemente nos últimos meses. Então aí é uma supervalorização. Mas essa estrutura do Palmeiras, Mauro, de ter jato particular para trazer Vitor Roque, de acelerar a logística para o Flaco Lopes voltar a tempo, pode fazer diferença e pode ser muito benéfica para o Palmeiras e prejudicial para o Santos? Depende, né? Se os jogadores vão atuar ou não. Se o cara jogar na terça-noite, vai jogar na quarta de novo, em que condições ele vai estar e tudo. Enfim, avião, você aluga um avião. Se tem dinheiro, você pode fretar um avião, você pode fazer um monte de coisa, não precisa ter um avião. Isso é uma bobagem. O avião nem do Palmeiras é dela. A estrutura é dela, não é do Palmeiras. Enfim, e eu acho também que é uma bobagem um clube ter um avião, né? Vai ver o custo de um avião, quanto custa ficar o avião parado esperando o dia que você vai decolar e voar para algum lugar. Você tem que dar rodagem para o avião para ele se justificar. O avião parado é prejuízo certo. Não faz sentido nenhum o clube ter um avião. Por isso que os clubes fretam os seus voos quando podem fazer isso, que sai muito mais barato. Tem períodos que, por exemplo, imagine se o Flamengo tivesse um avião. Vai jogar quando agora? Vai demorar a jogar. Data FIFA. Vai jogar na quinta que tem um jogo atrasado, senão nem esse jogo teria. Isso é de menos, isso é bobagem, isso é besteira. Até porque se o Flamengo quiser, ele freta um avião também. Aí tem que ver a condição do jogador. Adianta trazer o jogador, se ele jogar na terça-noite, ele vai ter condições adequadas para jogar na quarta. Aí você põe nesse jogo, de repente força, o jogador se machuca. O cara jogou na terça-noite, viajou, jogou na quarta. Tudo isso tem que ser avaliado. Não dá para imaginar como se fosse uma coisa matemática. É besteira, isso é falta de assunto, babaquice de rede social. A gente nem deveria estar falando sobre isso, honestamente. Eu acho uma bobagem tão grande, que besteira. O brabo é que é data FIFA, né, Mauro? Não, mas a data FIFA que o Palmeiras elogiou a mudança. O Palmeiras elogiou a mudança, até o técnico elogiou numa coletiva, não? Esses jogos estão acontecendo na data FIFA, esses jogos estão acontecendo na data FIFA, porque a CBF jogou a Copa do Brasil para dezembro e antecipou e espremeu o brasileiro. Esses jogos deveriam acontecer em noites de Copa do Brasil. Jogos da Copa do Brasil em quartas-feiras, 21h30, e o Santos e Palmeiras jogariam 7h30, Flamengo Sport, Sport Flamengo. Os jogos aconteceriam em quartas-feiras de Copa do Brasil com todo mundo à disposição. O Flamengo protestou contra aquela mudança absurda, o Palmeiras achou bom. Então, acho que o Palmeiras não deve estar ligando nem um pouco para isso, né? Nem um pouco deve estar ligando para isso. Isso é muito mais importante do que essa bobagem no negócio de avião. É lembrar que a CBF prejudicou 3 clubes, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, que ainda estava vivo na Copa Libertadores. Os 2 paulistas aplaudiram a CBF e concordaram, acharam maneiro. E o Flamengo protestou. Uma demonstração de que eles não conseguem se unir nem quando há um interesse comum, que isso é uma coisa óbvia, gente. Foi ruim para os 3. E 2 aplaudiram, acharam legal.
uma espécie de subserviência à CBF, sei lá o que é isso, mas enfim, isso para mim é muito mais sério lembrar do que ficar nesse papo furado de avião, não sei o que tem avião, isso é uma bobagem colossal, besteira, mas a besteira, como tantas besteiras que se falam por aí, sem contar a criação de narrativas, distorções dos fatos para dizer eu tenho razão, essas besteiras que estão acontecendo, o nível está muito, muito baixo. Ou seja, Mauro, você então acha que o Palmeiras... nem vou falar do São Paulo, porque agora é mais Palmeiras e Flamengo. Palmeiras não pode reclamar. Não, poder pode, só vai ser contraditório. Poder e pode reclamar, só que vai ser contraditório. Se você aplaudiu lá atrás, está reclamando do quê? Porque era óbvio que isso ia acontecer. Era evidente que isso ia acontecer. Enfiar esses jogos aonde? Só tinha data FIFA, mas antes não. Tinha as quartas-feiras de Copa do Brasil. Que os dois foram eliminados. Os adversários também não disputam essa competição, tanto o Sport quanto o Santos. Então, os jogos poderiam ser disputados mais cedo, sem conflitar o horário, né? Para questões também de transmissão e tal, sem problema nenhum. Jogariam às 7h30 da noite e os jogos da Copa do Brasil 9h30, ou quinta-feira, quarta-feira, enfim, teria a opção. Agora, essas datas de quarta-feira que seriam livres para Flamengo e Palmeiras para treinar ou para encaixar jogos atrasados, elas sumiram quando a CBF, que terminaria o Brasileiro dia 21, antecipou para o dia 7 de dezembro. Ela encolheu em 2 semanas. E aí essas datas desapareceram. Essas datas livres que os dois teriam para recondicionar jogador, recuperar jogador e fazer essas partidas atrasadas, que são partidas remanejadas por conta da participação na Copa do Mundo de Clubes lá no meio do ano, junho e julho. Então isso vem se arrastando desde então. E aí não sobrou data nenhuma. Tiveram que enfiar nessa data FIFA, então vão jogar desfalcados. Um protestou na época, o outro achou legal. Quem achou bom, acho que se reclamar estará sendo contraditório. Pode reclamar à vontade, claro, cada um sabe de si, mas seria contraditório. Ou será, ou foi, se é que alguém já reclamou, não sei, eu não vi. Concorda, Piperno? Eu acho que o Palmeiras, ele não tá reclamando, eu acho que o Palmeiras poderia, inclusive, o Palmeiras cometeu um erro ao solicitar o adiamento daquele jogo contra o Santos, lá atrás, na volta Mundial. Estava cansado, desgastado, é verdade, só que é claro que tem que repor isso. Se o Campeonato Brasileiro terminasse no dia 21 de dezembro, haveria também um problema pro representante brasileiro no Mundial. Então, o Palmeiras ou o Flamengo, que vão jogar lá o tal do Intercontinental, aí eles não teriam data para isso também. Então, o calendário está ruim de qualquer forma esse ano. Mas eu acho que o Palmeiras cometeu um erro lá atrás ao não disputar o jogo com o Santos na data inicialmente agendada. Se o Palmeiras tivesse jogado com o Santos em julho, o Palmeiras não teria esse problema de disputar esse jogo agora com até 9 desfalques, até porque tem 2 jogadores suspensos. Então, em relação a isso, lá atrás, o Palmeiras errou. Sobre o avião, é um assunto banal, até porque a gente está normalizando uma outra questão que é mais grave. Quer dizer, tá muita gente achando tudo bem o cara jogar terça-feira na Europa ou nos Estados Unidos e na quarta-feira ele entrar em campo aqui no Brasil, como aliás eu chamei a atenção lá atrás por causa do Jean Lucas do Bahia. O Jean Lucas provavelmente ele bateu um recorde aqui no futebol brasileiro nesses últimos tempos. Ele jogou na Bolívia, na altitude, jogo terminando às 11h30 da noite, e no dia seguinte ele estava no Maracanã para enfrentar o Fluminense em um jogo que começou às 7 da noite. Então o Jean Lucas, entre o fim de um jogo e o começo do outro, ele entrou em campo, ele esteve em campo 2 vezes em menos de 20 horas. Olha o absurdo, mas isso parece que está normalizado. E é um problema antigo. O próprio Neymar, que a gente falou dele aqui, quando ele era mais novo, jogava no Santos. Sim. Ele fez isso várias vezes. Várias vezes. E com o avião dele, particular. Ele várias vezes jogou em Londres, sei lá, com a seleção, viajou e no outro dia jogou aqui, pelo Santos. Isso aconteceu várias vezes, lá entre 2011 e 2012. Então não é uma... Fala, Piperno. Não, então, quer dizer, é óbvio que se você fretar avião para o cara que está nos Estados Unidos ou na Europa, vai fazer uma viagem de 10, 12 horas, ele vai chegar a tempo. O problema não é esse, o problema não é só a questão do tempo, é se normalizar o fato de um cara jogar terça-feira uma partida internacional e quarta-feira um jogo duro de Campeonato Brasileiro. O erro tá aí. Não, e é aquilo, né? É aquilo que eu acho que tem que ser o tema pra gente tocar quando a gente voltar do break. Vai arriscar também o jogador pra final da Libertadores? Porque tem isso.
Tá pertíssimo da final da Libertadores. Aí vai arriscar um cara que jogou na terça-noite para jogar na quarta-noite, podendo ter uma lesão muscular, e aí não tem tempo para recuperar até a final, gente. A gente vai estar, nesse momento, há quase 10 dias da final da Libertadores. Isso aí é muito perigoso. O Flaco, é a terceira convocação dele. Na primeira ele foi eliminatório, ele não jogou. Na segunda ele participou de amistoso, ele foi titular em um dos amistosos. Mas nessa data FIFA a Argentina faz um jogo só contra Angola, que é o país da minha mãe, aliás, né? Vai jogar contra Angola, a Argentina, e joga sábado. Então falo até dele, não, joga sexta, e falo até dele voltar sábado, que é meio difícil, né? E joga lá em Angola, não é uma viagem curta, né? Então é arriscado, tem esse risco maior de lesão. E o calendário do ano que vem, que passou por algumas modificações, não corrige esse tipo de coisa, de jogo logo depois da data FIFA. O calendário do ano que vem tem o detalhado, quem quiser vai no site da CBF, tem já as datas reservadas para cada competição. Vai ter jogo no dia seguinte de data FIFA. Isso não foi corrigido, é um calendário que deu uma melhorada, mas ainda tem muito problema. Ano que vem teremos jogador jogando terça em seleção e clube jogando quarta-feira. E aí a CBF não melhorando, o que é muito óbvio, né, gente? É só no Brasil que isso acontece, pô. Isso tem que mudar, porque vai prejudicar sempre os clubes que mais investem. É por isso que eu digo, os clubes mais organizados, que são Palmeiras e Flamengo hoje, são os mais prejudicados, porque são os que têm mais jogadores com nível de seleção, Piperno. Piraldo, mas aí que está o negócio. O ano tem só 365 dias. Né? Os caras querem colocar 70 e tantos jogos por ano, mais as seleções. E outro detalhe, chamo sempre atenção para isso. O calendário, até 2030, ele vai ter paralisações. Porque o ano que vem tem Copa do Mundo, em 27 a Copa do Mundo Feminina, em 28 Copa América, em 29 a de clubes, em 30 outra Copa do Mundo. Então só em 2031, que ainda não tem programada nenhuma competição grande que vai parar o futebol por um mês. Então, além do período de férias, todo mundo já tem que se adaptar ao fato de que o ano vai ter mais um outro mês de paralisação. Então não adianta ficar espremendo o jogo que vai dar essa confusão sempre. Ou seja, não mudou nada no nosso calendário, né? Porque não tem jogo no dia, mas tem jogo um dia antes, pô. Isso aí não vai ser corrigido, sabe? E assim, todo mundo bate pau para isso. Agora, vai ter que... ele vai chegar o dia que algum jogador que jogar na terça vai se estourar na quarta. Aí, quem sabe, eles começam a se mexer. Eu acho que nunca, né? Nunca vai mudar muita coisa. É ridícula a situação. É só no futebol brasileiro. Em nenhum outro país do mundo acontece esse negócio dos clubes serem prejudicados por causa de seleção, pô. E o que interessa é clube. Para o torcedor, o que interessa é clube. Quem sustenta jogador é clube. E essa palhaçada continua acontecendo aqui no futebol brasileiro. Você vê, hoje que eu elogiei a CBF com o fair play financeiro, já encerro falando desse absurdo que nunca melhora e prejudica os clubes.